Galera, então estamos inaugurando aqui o módulo 2 de História Geral. Meu nome é Gabriel Feitosa e esse é o Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Pessoal, nesse módulo nós vamos agora estudar a Antiguidade Ocidental. Estudamos no módulo 1 a Antiguidade Oriental, que é mais curtinha, né, porque realmente não aparece tanto assim nos concursos. E agora a gente vai se dedicar ao estudo da Antiguidade Ocidental, que na verdade vai dar origem às civilizações que nós conhecemos hoje, né, a civilização europeia, a civilização americana, enfim, todo o processo da história ocidental que conhecemos muito bem. Primeiro grande momento dessa civilização ocidental, a gente tem que olhar para a Grécia Antiga. E entendendo aí o mundo grego, nós vamos estudar agora a ocupação territorial dessa Grécia Antiga. Gente, entenda, o conceito de civilização é um conceito muito amplo que a gente só pode começar a estabelecer a partir da ocupação de um território específico. O território do Império Grego, gente, ele é bem diferente do território do que é a Grécia hoje, tá ok? Hoje a Grécia é um país que, na verdade, ele é até bem menor do que era o Império Grego. O grande império da Grécia vai corresponder pela Grécia continental, que é a parte ali sul da Península Balcânica, né, da Península dos Balcãs, a Grécia insular, que é o conjunto de ilhas que fazem parte desse grande império, e também a Grécia Oriental, que é a outra parte, a outra banda oriental do Império Grego, que já vai dialogar mais com os persas e com a Mesopotâmia. Então você percebe que é um território muito grande, é um território muito vasto, é um território muito acidentado, tem que se lembrar disso quando falar da Grécia, né? É um território cheio de mares, de morro, então a utilização das ilhas vai ser fundamental. Vamos lá. Os povos que vão ocupar essa incrível região, estou listando alguns aqui. Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. A gente dá um destaque para essa galera aqui, tá, gente? Os aqueus, principalmente, vão migrar ali da região norte da Europa, muitos ali inclusive dialogando com a própria região da Babilônia, da região da Mesopotâmia, e vão ocupar essa região da Grécia, principalmente a Grécia continental, a partir do continente mesmo, dando origem à cultura da Hélade. Eles vão começar gradualmente a se identificar como helenos. Gente, o próprio grego, que nós conhecemos, essa ideia do homem grego, do mundo grego, esse é um termo que a gente usa no português que na verdade deriva do latim, né, que deriva dos romanos. Os romanos que vão dar esse nome aos gregos, a ideia da Grécia. Mas os próprios gregos, esses povos que já vão começar a ocupar essa região, vão se identificar como helenos. E gradualmente essa civilização, que ainda tem muitas diferenças entre si, eles não estão totalmente identificados como helenos, mas aos poucos vão se identificar com esse nome, vão se identificar com essas características e vão desenvolver as suas identidades cada vez mais particulares, ok? Nesse primeiro período de ocupação, esse povo aí, principalmente os aqueus ocupando essas áreas, você nota duas regiões que se destacam muito. A região da ilha de Creta e da cidade de Micenas, dando origem ao primeiro período da história grega, da história dos helenos, que é o período creto-micênico, onde você tem duas cidades que se destacam, né? Creta, a ilha de Creta, na verdade, que tem como centro a cidade de Knossos, né? Na verdade é a ilha de Knossos, né? E você nota também a grande cidade, a grande fortificação de Micenas. Note, período que se estende mais ou menos em 1450 a.C., mas na verdade a ocupação cretense ela é bem anterior, né? Tem historiadores que põem aí 6.000 a.C., 5.000 a.C. Realmente essa cronologia ela ainda não é exatamente cortada, exata, né? Os historiadores ainda têm dificuldades para estabelecer uma exatidão de datas, porque obviamente depende muito da arqueologia. Então é sempre uma estimativa, tá ok? Então note, nesse período aqui, Creta se torna a principal região, está ao sul, ligado ali à famosa cidade do Palácio de Knossos, onde você tem o rei Minos, que estabelece ali o seu primeiro domínio centralizado naquela região. Minos foi famoso, né, pelo mito do Minotauro, que é um mito muito famoso na comunidade grega, que dá origem à ideia do labirinto, que o próprio rei Minos teria construído um labirinto com um Minotauro dentro para proteger o seu palácio de invasões estrangeiras. Notamos a produção de cerâmica como grande expoente dos cretenses, é um período lá já de início da produção da uva, da produção de vários artifícios da agricultura, principalmente voltados para a produção de objetos de cerâmica, que é o que os arqueólogos têm hoje para estudar o período cretense.
já é um período de incentivo e desenvolvimento de alfabetos e tipos de comunicação, o que os historiadores chamam da escrita linear A. Nós temos pouquíssimas, raríssimas exemplos da escrita linear A, não conseguimos codificá-la até hoje. Não é à toa que não é essa escrita que vai dar origem ao alfabeto grego. É um alfabeto que está ainda um pouco perdido entre os historiadores. Quando você passa aqui para mais ou menos 1400, 1450, notamos a queda de Creta, o período cretense dá uma enfraquecida e nós entramos com o domínio de Micenas. Por isso o domínio creto-micênico, porque uma parte vai ser dominada por Creta, outra por Micenas, tá ok? É um momento de grande fortalecimento da região do Peloponeso, uma região, né, um pouco mais embaixo, e nós percebemos uma forte influência da cultura oriental. Não é à toa, gente, que aqui no período cretense, nós notamos que eles eram grandes comerciantes. Vão se utilizar do comércio como a sua principal característica. Agora aqui, no domínio micênico, nós notamos que a principal característica é a guerra. A cidade de Micenas, que é um dos grandes patrimônios da Grécia hoje, local de intenso turismo, de intensa visitação, é uma cidade toda cercada por muros altíssimos. Uma entrada, né, lindíssima, que é chamada Entrada do Leão, onde toda a característica militarista aparece com grande destaque. Uma cidade fortalecida e dá origem, gente, já as características arquitetônicas que você vai notar no período da polis, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O período do fortalecimento das cidades militarizadas. Notamos que além dessa questão do militarismo ser forte em Micenas, uma cidade que vai promover disputas territoriais com outros povos, nós notamos aqui o desenvolvimento de um tipo de escrita que dará origem ao alfabeto grego, a chamada escrita linear B, de acordo com os historiadores. A partir desses escritos e a partir desse alfabeto, os gregos, né, no futuro, principalmente no período clássico, vão desenvolver a sua escrita tradicional, que é o nosso tão famoso alfabeto grego. Então note, o início do surgimento desse império se dá a partir dessas características, dessa ocupação territorial. E é a partir daqui que a gente pode entender melhor a evolução que se dá por aí.